Olá pessoal, aqui é a Mari da Mais de Mari. É um prazer estar aqui com vocês como convidada para mais uma missão mega importante da Marpax. E dessa missão eu não poderia ficar de fora, porque tem tudo a ver comigo e a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes e que mais mexem comigo, que é o Dia das Mães. E não apenas por eu ser mãe de uma princesa, né, da Maria Clara, mas porque é uma data super importante para você que tem uma papelaria ou para você que quer ter um negócio, tá? É um dia, né, um mês de muitas vendas. A gente comemora, claro, e a gente é grato pelo Dia das Mães durante todo o ano, mas a gente tem um dia específico ali, onde a gente faz presentes, a gente compra presentes, e é um dia de muito potencial de vendas para você que tem o seu próprio negócio. Então, nesse vídeo, nessa aula aqui, eu vou falar sobre um tipo de produto que é um dos mais vendidos na minha papelaria, na Mais de Mari, e que você também pode vender muito aí na sua papelaria e no seu negócio. Aqui em específico, a gente vai falar sobre o caderno de receitas. Afinal de contas, mamãe gosta, né, de escrever umas receitinhas, de assistir uma televisão, escrever, e às vezes não só as nossas receitas, né, mas receitas de vovós, enfim. Então é um produto que ele vende muito nesse período. Eu vou te ensinar nessa aula a fazer exatamente esse produto aqui, essa lista de compras. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a capa, como que a gente vai fazer o miolo, e tudo isso usando os equipamentos e materiais da Marpax. Por isso que é uma missão mega importante. Eu ainda vou citar aqui para vocês, tá? E na Mais de Mari isso é um tema super estratégico para o Dia das Mães e é um combo super estratégico e que é importante que você também saiba. Além do caderno de receitas, você tem uma outra infinidade de produtos para você vender muito nesse período. Aqui, por exemplo, na Mais de Mari, além do caderno de receitas, a gente costuma fazer combos. Então, combos, por exemplo, com uma lista de compras, que é um produto que vende muito. E a maneira que você vai aprender aqui, que você vai fazer o caderno de receitas, também é o mesmo passo a passo para você fazer uma lista de compras ou qualquer outro produto que você queira, tá? Então, fique aí porque essa aula vale ouro em pó. Você vai aprender o passo a passo, os materiais, como que esse produto é feito e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa data que é mega importante e que você precisa estar ciente aí para você faturar muito no mês das mães. E a primeira etapa na hora da gente criar a nossa capa é a gente ter o nosso arquivo, é a gente ter a nossa arte, né? Como que eu vou então fazer essa capa? Ela vai ser rosa, ela vai ter uns tijolinhos, ela vai ter escrito ou ela não vai estar escrito nada, ela vai ter nome ou ela não vai ter nome. E essa etapa é uma etapa muito importante. Você pode hoje, e tem diversos designers, né, no mercado de papelaria, onde você já consegue comprar esses arquivos prontos, ou você pode criar esse produto, esse arquivo do zero. E parece ser algo complicado, gente, mas não é. Você não precisa saber coisas mirabolantes de design para você criar os seus arquivos, muito pelo contrário, tá? Inclusive dentro do método Mais de Mari também eu ensino para os meus alunos o passo a passo para criar esse arquivo do zero de forma simples. Você pode usar o Adobe Illustrator, você pode usar o Canva, que são programas que a gente ensina, mas você pode usar qualquer outro programa também. Existem pessoas que usam Corel, Studio, Silhouette, InDesign, e aí você pode usar aquele que você tem mais familiaridade, ou, claro, você pode usar um arquivo que já seja pronto de alguém que vende esse arquivo pronto, tá? Feito isso, escolhi o arquivo, já sei qual capa eu vou fazer, a gente vai para a próxima etapa, que é a impressão dessa capa. Você pode usar uma impressora que seja básica, uma impressora que seja profissional, não tem problema. Inclusive, eu sei que essa é uma dos grandes receios, né? Um dos grandes receios de quem vai começar a fazer os seus próprios produtos. E não, você não precisa de equipamentos profissionais para você começar, de uma impressora super fantástica. Você vai usar ali uma impressora básica mesmo. Eu comecei com modelos básicos, 99% das pessoas que começam com modelos básicos que todo escritório tem, que você talvez já tenha na sua casa. E aí o ponto mais importante é qual material que você vai usar para fazer essa impressão, porque aí a gente realmente precisa saber e precisa entender para que a gente use um material de qualidade, para que esse produto realmente tenha durabilidade para o nosso cliente. E para a gente fazer a impressão dessa capa, a gente usou aqui, ó, esse tipo de papel, esse papel da Marpax, que é o papel fotográfico adesivo de 130 gramas, tá? Ele vem aqui no pacotinho com 20 folhas e ele tem aqui no verso, ó, a marca X Color, ok? Isso daqui é da Marpax. A gente fez a impressão nesse papel fotográfico adesivo glossy. E aí, qual que é a diferença do glossy para um outro papel, né? A gente tem glossy e tem mate. O papel fotográfico glossy, ele tem um acabamento brilhoso. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Vamos ver se vai dar para ver nessa câmera aqui da frente ou nessa câmera aqui de cima.
tá? Vamos ver em qual que vai ficar melhor. Mas esse daqui ele tem um acabamento brilhoso, que é um acabamento que eu particularmente gosto muito. Mas você também tem esse material com acabamento mate, que é aquele acabamento sem brilho, tá? Aquele acabamento fosco. Então o que eu fiz? Ó, usei esse papel, a gente já fez o processo de impressão e a gente já fez o segundo processo, que é o processo de laminação. Esse processo de laminação, gente, ele é fundamental, ele não é opcional. E aí você pode fazer a laminação de diversas formas também. Aqui eu fiz usando o BOPP da Marpax de 23 micras, brilhoso. Mas você pode usar também BOPP fosco ou BOPP holográfico. Você vai escolher e aí isso não impacta na qualidade do seu produto não, isso é mais para gosto mesmo, tá? Mari, eu gosto desse acabamento com brilho. Com brilho é aquele brilhozinho mesmo, tá? De produto novo. Mas existem pessoas que gostam de um acabamento mais fosco, inclusive até para produtos talvez masculino, às vezes as pessoas gostam de acabamento mais fosco, ou às vezes para um produto que vai ser um produto infantil, gostam de acabamentos holográficos. Então isso é bem pessoal. Na Mais Mari hoje a gente usa só o BOPP brilho, ok? Que inclusive a gente já usou aqui. Eu imprimi aqui 4 capinhas, 2 frentes e 2 versos, mas você vai usar aí do jeitinho que você quiser, ok? Então aqui eu já tô com a minha capa. Ó, já estou com a minha capa frente, já estou com a minha capa verso e agora a gente vai realmente colocar a mão na massa e fazer esse produto. Vamos lá! Já dei uma organizada aqui e agora a gente vai para a segunda etapa, que é, bom, já tenho a minha capa pronta, já imprimi, já laminei, agora a gente vai para a montagem dessa capa. E aí, onde que a gente monta? Qual produto ou qual material base que a gente usa para uma capa? A gente vai usar aqui o papel Ruler. Esse papel Ruler aqui, ele é de 1,9 milímetros de espessura, tá? E ele é 16 por 22, ele veio num packzinho de 10 unidades. Então, eu vou abrir aqui, ó, vou pegar 2. A gente vai fazer frente e verso, então eu vou pegar 2 unidades. E eu vou fazer esse processo aqui de uma forma bem simples. O que a gente precisa fazer, que é a segunda etapa, depois da impressão, depois da laminação, a gente faz a refilação. Vocês veem que essa capa aqui, olha, ela tem essas bordinhas brancas. E essa bordinha branca a gente não usa, a gente vai descartar. Então, a primeira fase aí desse processo de montagem da capa é a gente refilar essa capa. A gente chama de refilação justamente esse processo onde a gente corta essas sobras, ok? E a gente também pode fazer de várias formas. Você pode fazer usando uma tesoura, você pode fazer usando um estilete, um bisturi, uma refiladora. Então, existem diversas maneiras de você fazer isso. Eu vou fazer da maneira mais básica, tá? Eu vou fazer aqui usando uma tesoura. Eu poderia usar um estilete com régua, mas eu sei que às vezes muita gente tem dificuldade em usar o estilete. Então, ó, já tô mostrando aqui pra vocês que com uma tesoura básica mesmo, simples, você consegue fazer esse processo, tá? Então, vou cortar aqui. Vou cortar uma, depois a gente corta a outra, tá? Que eu tô fazendo bem devagarzinho mesmo pra vocês irem acompanhando. Agora só falta um ladinho. Mari, essa etapa aqui tem problema, assim, ficar levemente torto, ou se eu der uma titubeada, assim, não tem problema, tá, gente? Por quê? Porque essa partezinha que a gente tá cortando, ela vai ficar escondida dentro de um papel que a gente chama de guarda, tá? Então, se você der uma tremidinha ali, não se preocupa, isso não vai aparecer, isso não vai influenciar no acabamento pro seu cliente, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa capa e a gente vai fazer a montagem dela com o papel Ruler. E esse processo aqui, ele é muito simples de fazer. Olha só, o que a gente faz? Eu vou tirar um pedacinho desse line aqui, eu não vou tirar tudo. Esse line é justamente essa parte que cobre o adesivo. Eu vou posicionar essa minha capa de papel Ruler aqui em cima. E aí, esse é o segredo. Se eu tirasse tudo, assim que eu encostasse essa capa, já ia colar e eu teria dificuldade em centralizar isso. Então, eu sempre tiro um pedaço aqui, pode ser até um pedaço menor, você que está começando, e aí você consegue ter liberdade, ó, para você posicionar essa capa aqui, sem precisar ficar colando, descolando e correndo aquele risco de já colocar errado, tá? Eu não uso gabarito, tá? Quem conhece isso, gabarito são aquelas réguas que a gente usa para centralizar. Eu nunca usei, nem indico que você use, porque isso pode tomar mais tempo da sua produção, a não ser que você tenha muita dificuldade em centralizar. Mas se a gente fizer exatamente assim, ó, tirar um pedacinho, você consegue ter tempo suficiente aqui para você dar uma olhada, ver aqui de um lado, ver do outro e colocar a sua capa sem correr o risco dela ficar torta, tá? Então, você pode usar o gabarito? Sim, você pode usar.
eu indico que você use ou eu acho necessário que você use? Não, não é necessário, tá? Então, ó, já colei a minha capa. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui com a minha espátula de feltro, vou fazer uma fixação dela, ok? Vou dar uma fixada aqui. Vocês vão ver, e aí eu falo muito sobre um cilindro de massa de pastel para fazer o processo de fixação, mas aqui, como eu estou fazendo de uma forma bem básica, eu vou usar a espátula de feltro, tá? Mas vocês que acompanham aí o nosso perfil, vocês sabem que a gente fala muito do cilindro de massa de pastel. Ó, próxima etapa é a gente tirar esses cantinhos. Também não uso gabarito para isso, tá? É só ter cuidado para não cortar além. E agora a gente vai virar essas bordinhas para trás, ok? Então a gente vira em cima, vira embaixo, sempre apertando, tá? Para dar aquela fixada. Eu geralmente faço a quininha aqui também com a unha mesmo. Você pode usar uma outra espátula mais simples, um cartão de crédito aí velho, sabe? Que você não usa mais. Ó, fiz. E agora esse ladinho de cá. Aqui a gente começou montando o verso da capa, né? Mas não tem problema, ó. Já coloquei todas as bordinhas, né? As 4 pontinhas pra dentro. Dou só mais uma fixada aqui para não correr o risco de descolar. E aí, ó, nossa capa está pronta, está montada. Agora a gente vai colocar a guarda. E aí, por isso que eu falei, olha, se der uma titubeada aqui, se ficar um pouquinho torto, não tem problema. Por quê? Porque agora a gente vai colocar essa guarda aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, vou tirar só um pedacinho. Vou posicionar aqui primeiro. Ó, posiciono. Aí eu venho aqui e colo a outra pontinha. Posso soltar tudo de uma vez e aí faço o mesmo processo, ó. Venho aqui fixando esse papel adesivo no papel ruler. Essa etapa é necessária, tá, gente? Se você não tiver um cilindro de massas, como eu ensino, é importante que você faça esse processo com a espátula de feltro para essa guarda aqui, até para a própria capa, não ficar estufando e nem ficar dando bolhas depois, tá bom? Então, ó, capa pronta. Eu vou fazer a capa da frente agora e depois a gente já monta na nossa encadernadora. Vamos lá. Então, bora colocar a nossa Airsoft para funcionar. Aqui eu tô usando o aerô de 5/8 e a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora da gente escolher os tamanhos de aerô, porque vai variar de acordo com a quantidade de folhas que você vai usar, ok? Nesse caso, eu tô usando um produto, é um caderno de receitas que eu vou montar, com 60 folhas de 90 gramas. E aí, somando com a capa, fica ali ideal para 5/8. Mais do que isso, eu já indicaria o aerô maior, tá? Então, vou encaixar aqui na nossa encadernadora. Venho e encaixo o nosso miolo, ele já tá todo furadinho, tá? Já furei na nossa encadernadora também. E agora a gente vai furar a nossa capa, ok? Então, vamos lá. Vou pegar a nossa capa. Vou pegar a nossa capa da frente aqui. Olha, essa é a nossa capa. Eu vou posicionar e aqui eu já organizei, tá? Já deixei bem alinhadinho aqui pra gente furar a nossa capa. E a gente tem esses pinos aqui, olha, que a gente pode puxar pra frente. E o pino que a gente puxa pra frente, ele não sai o furo. Isso é importante na hora de você centralizar a sua capa certinho pra não ficar com um meio furo aqui, com um acabamento feio, tá? Então a gente consegue puxar o pininho aqui na Airsoft pra gente posicionar a nossa capa, ó. Deixei posicionado no jeito que eu já tinha medido. Puxei os 2 pininhos que eu não quero que saia o furo, venho aqui e furo, ó. Furei, perfeito, do jeitinho que eu queria. Então, não saiu aquele pedaço de furo aqui do lado, ó. Vocês veem que tá perfeito. Olha, tendo furado já a capa da frente e a capa do verso, que inclusive já até coloquei elástico, agora a gente vai fechar, ok? Então, eu vou posicionar aqui dentro da nossa encadernadora. E aqui tem um segredo, tá? Você sempre tem que deixar o aerô centralizadinho ali dentro, com essas 2 partezinhas encostando aqui na base da encadernadora. Porque se ele encaixa, por exemplo, assim, ele fura, ele fecha errado. Ele fecha amassando esse aerô, tá? Então, eu falo 2 coisas pra gente deixar o aerô redondinho. 1, é sempre deixar bem centralizado. E 2, ir apertando, ó, bem de pouquinho. Aperta um pouquinho, dá uma viradinha, aperta mais um pouco e assim vai. Vou encaixar aqui, ó, deixar certinho, colocar o elástico e, ó, o aerô redondinho, do jeito que a gente gosta. Agora confessa pra mim, se você também não ficou com vontade de ter um caderno de receitas desses, só pela aparência, Mari, eu nem cozinho, mas eu quero um caderno de receitas. E esse caderno de receitas, ele pode ser presenteado, né? Ele pode ser usado como um presente
para mãe, para avó, para aquela tia que cozinha. E é um produto que vende muito nesse período de Dia das Mães justamente por isso, né? As pessoas, principalmente as pessoas mais antigas aí que cozinham muito, gostam muito desse negócio, né, de receita ali no papel, de ter uma gavetinha ali no armário só de receitas. Eu lembro minha mãe, que era puro papel, era gaveta assim, acho que se fez 5 receitas ali na vida foi muito, mas tinha ali, ó, aquela gaveta cheia de receita, até hoje tem. E é um produto que você vai vender muito nesse Dia das Mães se você tiver técnica de venda, se você tiver estratégia, se você colocar em prática, use materiais de qualidade como os materiais que a gente indicou aqui, com certeza o seu cliente vai ficar muito, mas muito feliz, tá? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse produto, se você gostou de assistir esse passo a passo, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Eu quero saber a sua opinião, se você gostou, se você tem alguma dificuldade, a gente tá aqui para te ajudar, a galera da Marpax também com toda certeza. Segue as nossas redes sociais, eu tenho certeza que também vai ser incrível para você acompanhar o nosso trabalho. E bora lá! Você que está começando agora, vai de cabeça. O mercado de papelaria, ele é um mercado altamente lucrativo. Para você que está começando agora, você que vai trabalhar de casa, você que tem o seu bebê, a sua filha, seu filho, já que a gente está falando de Dia das Mães, né? É uma excelente oportunidade aí para você trabalhar de casa, perto da sua família, ter a sua renda, sem precisar sair de casa, vendo seus filhos crescerem. Isso é uma bênção, né? Isso é uma dádiva muito grande, principalmente para quem é mãe. E eu falo isso com muita propriedade porque eu sei a importância que é isso. Então você aproveita esse Dia das Mães para você vender para mães e para você fazer algo aí que você goste e tá perto dos seus filhos também, tá bom? Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha e tudo. Beijo!